De volta na programação da Voz da Assembleia de Deus. Nesse momento também ao vivo no nosso canal Facebook. E nós queremos ler alguns versículos da Palavra do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós queremos falar nessa noite a respeito do protagonismo da palavra de Deus. Recentemente foi noticiado de que um pastor, em certo congresso, deram a ele 5 minutos para ele pregar. E o responsável ali pela direção do culto, na sua oração, ainda disse que o Deus que fala em 1 hora, fala em 5 minutos. E nós temos conhecimento de algumas experiências de alguns companheiros, e nós mesmos já passamos por isso, de haver um convite para se pregar em um culto, em uma festividade, e o espaço reservado à palavra do Senhor ser um espaço de 5 minutos, 10 minutos. E eu gostaria de falar nessa noite sobre algo que tem acontecido em muitos lugares, e falar sobre a liturgia do culto a Deus. Primeira coisa que devemos entender é o que é um culto. O que é um culto? A Bíblia fala na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Devemos entender que não se assiste culto, se presta culto. Se você ia à igreja assistir um culto, não faça mais isso. Você estará perdendo seu tempo. Vá à igreja prestar um culto a Deus. O contexto aqui de Romanos 12 é mais profundo ainda, que dá a ideia clara de que a nossa vida é um culto a Deus. E o que é este culto? É um serviço de adoração a Ele. Nós devemos adorá-lo o tempo todo. Não somente com os louvores entoados, ou quando nos reunimos na casa de oração, mas também quando estamos na nossa vida cotidiana. Devemos prestar a devida reverência a Deus. Mas quando a igreja se reúne para cultuar a Deus, quando a igreja se reúne para prestar culto a Deus, deve haver compreensão, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de que temos um compromisso com Deus e de prestar culto a Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 14, versículo 26. Diz assim: que fareis, pois, irmãos?
quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, é necessário que haja ordem no culto. É necessário que haja um sentimento de entendimento do que se está fazendo no culto. E o texto que nós lemos de Colossenses 3,16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós. A palavra do Senhor tem que habitar em nosso meio, morar em nosso meio. A palavra do Senhor tem que ter protagonismo em nosso meio. A palavra não pode ser relegada a segundo plano. E até mesmo quando cantamos, porque o fundamento aqui é que a palavra deve habitar abundantemente em toda a sabedoria. Para quê? Para nos ensinar e nos admoestar, para nos orientar. E até mesmo quando louvamos, devemos louvar a palavra, devemos cantar a palavra. É lamentável que nos dias atuais pouco se canta a respeito da palavra do Senhor. A palavra tem sido trocada pela autoajuda, a palavra tem sido trocada pela filosofia humana, pela sabedoria segundo o mundo. A palavra de Deus tem sido nas canções esquecidas. E os homens se reúnem para louvar aos próprios homens, e o triunfalismo está aí, e o antropocentrismo está aí, e o egocentrismo está aí, e pouco se vê cantar a Bíblia. E neste pouco se vê cantar a Bíblia, aí organiza-se cultos em muitos lugares por aí. E aí tem toda aquela preocupação de se começar o culto. Olha, irmãos, às 19 horas estamos levantando a oração. Que oração? Que oração o quê? Que o período da oração já foi esquecido há muito tempo. Veja que essa programação é de cunho apologético. Então, é dessa maneira mesmo. Glória a Deus. A oração já foi esquecida por muitos há muito tempo. E tem gente que fica até zangado quando a gente fala em oração. Fica zangado. E aí inicia o culto às 19 horas, às 18 horas. E aí é canta até 8h45, 8h50. Passa-se 2 horas, 2h30 cantando. E canta esse, canta aquele, canta ali, canta acolá, e grupo canta, e individual canta, e convidado canta, e convida não sei quantas bandas, e convida 350 cantores. E faltando 5 minutinhos, entrega na mão do pregador e diz assim: o Deus que fala em 1 hora também fala em 5 minutos. Meus irmãos, Deus realmente ele fala em 5 minutos, e Deus fala em 1 minuto. Deus fala em 5 segundos. Se Deus quiser comunicar algo, ele comunica em 5 segundos, em 1 minuto, em 30 segundos. Quando Deus quer comunicar algo, ele comunica e pronto, ele é Deus. Então esse argumento é um argumento tão esdrúxulo que não merece sequer ser falado por nós. Porque aqui não se trata da condição de Deus em falar. Aqui se trata do nosso sentimento em relação à palavra de Deus. Não se trata da capacidade de Deus em falar em 5 minutos, através do pregador, em 5 minutos ou em 1 hora.
Se trata sim do nosso apreço à palavra do Senhor. A palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra que é o martelo que esmiuça a penha. A palavra que é mais afiada do que uma espada de 2 gumes e que vai na divisa do homem, entre a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração humano. A palavra que purifica, a palavra que santifica, a palavra que esclarece, a palavra que conserta, a palavra que não é segundo a vontade do homem, mas é de Deus a palavra, e que Jesus disse: a doutrina que eu prego, eu não prego de mim mesmo, mas ela é de meu Pai. A palavra que disse o Senhor Jesus quando orava por nós: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Palavra esta que céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. A palavra do Senhor não passa. E esta palavra tem sido desprezada em muitos lugares. Esta palavra tem sido desprezada em muitos recantos. Ô irmão Francisco, está zangado porque o senhor prega? Ô meus queridos irmãos, eu prego muito em quantidade na congregação onde, por misericórdia do Senhor, estou dirigente. Em quantidade. Dificilmente saio para pregar, não sou pregador, mas gosto de falar de Jesus. É bom falar de Jesus. Uma responsabilidade muito grande. Não me considero pregador, não tenho aspiração pela itinerância, apesar de respeitar. Eu não estou falando aqui do pregador, eu estou falando da palavra. Eu estou falando da palavra. Eu não estou falando do pregador. Porque quem vai pregar pode ser de dentro, pode ser de fora, pode ser um obreiro local, pode ser um pastor de outro campo, pode ser enfim. Eu não estou falando do pregador. Eu estou falando da palavra. Eu estou falando da palavra. A palavra tem sido esquecida em muitos lugares. A falta de organização, a falta de zelo, a falta de entendimento do que é um culto prestado a Deus tem nos levado a cometer erros graves. E eu ouso dizer, equívocos que ferem a santidade de Deus, porque quando eu me reúno com irmãos para louvarmos uns aos outros, eu estou ferindo a santidade de Deus. Eu não estou me reunindo em nome do Senhor. Meus amados irmãos, a respeito do louvor, eu quero fazer uma proposta aqui. Toda vez que você for cantar uma canção, tente discernir quem é o personagem principal daquela canção. Quem é o personagem principal? Porque se eu estou cantando para mim, eu não estou louvando a Deus. Certo pensador, vamos dizer assim, obreiro, pastor, enfim, certa feita disse: não tem problema nenhum eu compor música para mim. Eu estou cantando para mim. A Bíblia diz que não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem Deus louva, no sentido de elogio. Então eu não posso me reunir com o povo para elogiar ao povo e o povo elogiar a mim. Agora Deus pode elogiar o seu servo. Deus pode. Ele é Deus. Mas quando nos reunimos, devemos ter a preocupação de cantar louvores a Deus. E a gente tem visto tanta aberração nos últimos dias. Amós 4, versículo 5 fala sobre isso. E ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoais sacrifícios voluntários e publicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Jeová. Sacrifício de louvores daquilo que é levedado, que não é puro, que não é limpo, que tem fermento, que tem levedo, que está inchado.
Então, meus amados irmãos, hoje se prefere louvai como denunciou o profeta Isaías e Jesus falou. Em muitos lugares se cumpre o texto que diz: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E como diz no capítulo 30 do livro de Isaías, olha o que diz o primeiro versículo: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Aqui está falando de Judá quando fez aliança com o Egito para se proteger da Síria. O contexto literal é esse. Mas nós aprendemos aqui que não devemos descer ao Egito para buscar aliança, ou para buscar fortalecimento, ou para tomar conselho. E muita gente tem largado a palavra de mão. Por quê? Versículo 9: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganosas lisonjas. Desviai-vos do caminho e apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Porque o apreço pela palavra tem caído por terra em muitos lugares. Então não se trata da figura do pregador, se trata do respeito que temos dado à palavra de Deus nos últimos dias. Eu já passei por isso e não falo aqui porque passei por isso. Eu falo porque está errado de ser convidado para pregar em uma festividade e uma banda cantou, salvo engano, 9 canções. Se eu não errei a conta, foram 9. E a igreja em pé, e na sequência tome uma após a outra. Quando deu 5 para as 9, me foi passado o microfone. A igreja já cansada de 2 horas em pé, enfadada. Eu não estou dizendo aqui que o horário de encerramento do culto tem que ser 9. É o costume encerrar 9. Na maioria das igrejas, é o costume. Eu não estou dizendo que tem que ser 9. O que eu estou dizendo é que tem que ter equilíbrio. A parte da oração não pode ser esquecida. A parte dos louvores tem que ser bem medida. E a parte da palavra não pode ser suprimida. Não pode, irmãos. Ah, mas fulano quer cantar. No próximo culto ele canta. Ninguém vai morrer porque não cantou. Ah, mas o irmão queria ter oportunidade para testemunhar. Amém? No próximo culto ele dá o testemunho. Jesus é bom. Outra dica: quando você tem oportunidade para dar uma saudação, irmão, saudação é saudação. Você pega o microfone, cumprimenta a igreja, lê um versículo, faz um breve comentário e agradece. Senão daqui a pouco tem 3, 4 pregações em cima da pregação. Outra coisa, agora está uma moda. Eu falo aqui dentro de uma liberdade que a Constituição me dá e dentro de uma consciência segundo a palavra do Senhor. Inventaram agora uma coisa de ministro de louvor. E chegam ao cúmulo de dizer que este ministro de louvor, ele vai conduzir a igreja à presença de Deus. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Porque primeiro o louvor que conta é o louvor da igreja, e não o louvor da estrelinha que está lá na frente. O louvor que conta é o da igreja. É a noiva que louva ao seu noivo, ao seu amado. É a igreja que louva a Deus, porque nos entregou seu único filho e nos encheu com o Espírito Santo.
É a igreja que adora a Deus pelos seus feitos, pela sua natureza, pelos seus atributos. É a igreja que louva a Deus por quem Deus é e pelo que Deus faz. Porque é algo para refletir, é algo para outro dia. É algo para outro dia. Mas pare e pense, me responda, por que é que você não adora a Deus pelo que Ele faz? Por que você, vou repetir, não adora a Deus pelo que Ele faz? Deus comete algum erro? A Bíblia diz que o caminho do Senhor é todo reto. Deus, Ele não erra, Deus, Ele não falha. É porque às vezes não entendemos. E devemos louvar a Deus independente das circunstâncias. Mas Deus, Ele não falha, e não temos condição de querermos ser juízes de Deus. Deus não falha, Deus não erra. Deus não erra. Mas, meus amados irmãos, é importante que os irmãos que cantam na igreja entendam, se você foi convidado para cantar, cante. Mas aí não, vai cantar um hino 5 minutos. A canção, 5 minutos. Aí com as repetições de palavras e o refrão que vai e volta o tempo todo, 5 minutos vira 15. Aí ele ainda se acha no direito de ministrar. Aí vai pregar mais 15 minutos. O culto já teve 2 pregações. A pregação do cantor e a pregação do pregador. E vira uma bagunça, uma salada. Ah, irmão, não diga assim, digo. Há que se ter ordem no culto. Independente se o período de oração é meia hora, é 1 hora, se canta 2 hinos da harpa, se não canta hino da harpa. Tem irmãos de outras denominações nos ouvindo. Não sei qual é o seu inário, não sei se a sua denominação tem inário. Mas o que eu sei é que para toda denominação evangélica é princípio bíblico, ordem no culto. Ordem no culto. Isso é princípio. O costume da sua denominação é outra história, mas a ordem é doutrina. É doutrina. Se na sua igreja se louva em pé, se na sua igreja se louva sentado, isso aí é outra história. E o protagonismo da palavra, irmão, não existe. Bota o povo para cantar 1 hora em pé e depois 10 minutos de uma pregaçãozinha light, chá de erva doce, com bolacha creme cracker e vai-se embora. Isso não existe. Isso não existe. Tem um pastor famoso norte-americano que diz que não fala sobre temas doutrinários, porque diz que os irmãos já chegam na igreja tão cansados que ele quer falar de coisa boa. Agora, tem coisa melhor do que falar do céu? Tem coisa melhor do que falar do céu? Mas aí, para eu falar do céu, eu preciso falar de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu preciso falar do sacrifício de Jesus Cristo. Eu preciso falar do arrependimento e da fé para a salvação. Eu preciso falar da regeneração. Eu preciso falar da justificação. Eu preciso falar da redenção. Eu preciso falar da santificação, como eu já disse. Eu preciso falar da presença e da plenitude do Espírito Santo. Eu preciso falar do batismo com o Espírito Santo. Preciso falar dos dons espirituais, porque tudo isso está, a Bíblia diz, são coisas que acompanham a salvação. E eu também preciso falar do lugar em que as pessoas que não vão para o céu irão. Eu preciso falar, porque se é verdade que eu amo, eu tenho que alertar, eu tenho que advertir, eu tenho que avisar. Cuidado, perigo. Existe um céu? Existe. E se eu não, como é que eu faço para ir para o céu? Só através de Jesus. E se eu não for para o céu, eu vou para onde? Só tem um lugar, segundo a Bíblia. Qual é? O inferno. E isso é esclarecimento, isso é bom, é proveitoso.
Nós estamos distorcendo o que é bom e o que não é. Estamos confundindo as coisas. Bom é aquilo que é proveitoso, bom é aquilo que é aprazível, bom é aquilo que edifica. Não sejamos hedonistas, prazer pelo prazer. Bom é aquilo que edifica. E às vezes uma noite de estudo é bom. Por quê? Porque dali você vai conseguir o seu diploma, não é isso? E dali você vai conseguir um bom emprego. E dali você vai conseguir uma boa renda. Não se faz omelete sem quebrar os ovos. É necessário um sacrifício. Então temos que entender tudo isso. E aí, voltando para a questão do louvor, os tais ministros de louvor se acham no direito de ocupar todo o culto. E note bem, irmãos, é uma opinião minha, sintam-se à vontade para discordar, se for o caso, mas entre uma pessoa cantando e um grupo cantando, é preferível o grupo. Por quê? Coletividade. É um assunto que devemos discutir também. São as celebridades no meio evangélico. Mas fica para uma outra oportunidade. Hoje estamos falando do protagonismo que a palavra do Senhor deve ter. Nós somos um povo hoje, lamentavelmente, que prefere o sentir do que o saber. E aí sente qualquer coisa, e é um emocionalismo barato em muitos lugares, e confunde-se com a presença de Deus. Mas a presença de Deus transforma, a presença de Deus conserta, a presença de Deus modifica, a presença de Deus restaura. A presença de Deus não é meia hora de emocionalismo e uma vida de frieza espiritual. A presença de Deus não é chorar copiosamente durante 20 minutos e depois esquecer quem é Deus. Não. O desafio que o Senhor deu a Abraão foi: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Foi este o desafio. Então, meus amados irmãos, a presença de Deus nos faz descansar. O Senhor disse a Moisés: a minha presença irá convosco para vos fazer descansar. A presença de Deus nos traz temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A presença de Deus nos inunda, nos aquece e nos alegra. Mas não é ministro de louvor que vai conduzir a igreja à presença de Deus. Isso é uma heresia. Isso é uma heresia, uma aberração. E esses seres super especiais, eles tomam o culto inteiro em muitos lugares. Eu estou falando com tranquilidade porque aqui, graças a Deus, a palavra tem protagonismo. Graças a Deus, em nossos cultos, a palavra do Senhor tem sido honrada, respeitada. E aqueles que manejam a palavra têm tempo para pregar. Não estou aqui estabelecendo se meia hora está bom, se 40 minutos está bom. Eu entendo que pelo menos 45 minutos, para que o pregador não tenha pressa, pregue com tranquilidade, porque mensagem boa é a mensagem que comunica. E tem 3 personagens aí: o remetente, o mensageiro e o destinatário. É necessário que o mensageiro busque a mensagem na origem, na fonte. E a fonte não é rede social. Claro, você pode ouvir uma pregação, mas é importante entender isso aqui. O mensageiro, ele comunica algo de alguém para alguém.
Ele vai comunicar à igreja um recado de Deus, uma mensagem de Deus, algo que Deus já comunicou a ele e agora quer que ele comunique à igreja, transmita à igreja. O mensageiro é um transmissor da mensagem. E por isso ele tem que ir na fonte. Agora para e pensa, irmãos. O mensageiro tem que ler. Paulo disse a Timóteo: persiste em ler, exortar e ensinar. O mensageiro tem que se preparar, tem que estudar. Eu costumo, para pregar uma mensagem de 40 minutos, 45 minutos, eu costumo ler sobre o tema no mínimo uma semana. Não corrido, direto. Mas vou lá, venho cá, para ali uma hora, leio alguma coisa, hoje, descanso um pouquinho, amanhã mais 1 hora, 2 horas. Dia de sábado que eu estou mais tranquilo em casa, às vezes é o dia todo, a manhã toda, lendo, estudando. E aí quando tem convite para pregar em alguma festividade é 1 mês. Lendo, estudando, orando, perguntando a Deus o que é que deve ser comunicado à igreja. E aí chega lá, alguém diz assim: o Deus que fala em 1 hora fala em 5 minutos. Mas eu volto a dizer, o que está em questão aqui não é a capacidade de Deus em falar em 5 minutos. O que está em questão é o respeito que damos à palavra de Deus. É o quanto a palavra de Deus é importante e valiosa para nós. Que geração é essa que não ama a palavra? Que geração é essa que não tem prazer em aprender? Que geração é essa que prefere dormir do que estar na escola bíblica dominical? Que geração é essa que prefere movimento do que doutrina? Que geração é essa que quando tem movimentos dá um jeito, mas no culto de doutrina dá uma desculpa? Que geração é essa? E o que é que nós, obreiros, ministros do Evangelho, estamos fomentando? De que forma estamos preparando o povo? Que a palavra de Deus habite verdadeiramente em nosso meio. Porque, como já dissera o pastor José Wellington, presidente de honra da nossa Assembleia de Deus no Brasil, avivamento só pode vir pela palavra. Se não tem palavra, é qualquer outro arremedo, mas não é avivamento. Avivamento vem pela palavra. É palavra e poder, é palavra e poder. Não podem andar separados. Poder sem palavra leva a meninice e até mesmo a coisas piores. Obras de engano no meio do povo. E a palavra não virá sem poder. Porque a palavra é poder. E não me envergonho deste evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que crê. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Então é importante entendermos essas coisas e voltarmos a dar protagonismo à palavra em nossa vida, em nossos cultos. Ame a palavra, pregue a palavra, ouça a palavra, medite na palavra, leia a palavra, faça suas anotações, tire dúvida com seu pastor. Essa semana minha esposa transmitia para mim uma mensagem de alguém da congregação que leu um versículo e teve dúvidas. E eu disse a ela: que bom, que maravilha essa mensagem. É sinal de que estava lendo a Bíblia em casa. A dúvida veio porque estava lendo a Bíblia em casa, porque estava fazendo a leitura devocional da palavra, porque estava fazendo um estudo bíblico. Que venham mais perguntas, que venham mais indagações, porque aí nós seremos forçados também a meditar na palavra, para ter o que ensinar o povo. E eu encerro aqui, irmãos, dizendo:
a palavra de Cristo habite abundantemente em nosso meio. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, eu quero mandar partir para a irmã Tamires Aragão, para o nosso irmão Nivaldo Oliveira, todos os irmãos que estão na escuta, que estão nos assistindo. Este vídeo está disponível na página do Facebook da Assembleia de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.